Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Romanos, beleza? Nós dividimos as leituras por capítulo para que não venha ficar um áudio muito longo. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 4, mas eu oriento que quando você estiver lendo, você tem que ler linear para que você venha compreender. Um exemplo aqui, nós vamos ler os últimos capítulos do capítulo 3 para você ver que é uma continuidade, entendeu? Para que você venha ter a compreensão melhor do texto. Na época que o texto foi escrito, essa carta não tinha capítulo e não tinha versículo, beleza? Então vamos ler aqui os últimos do capítulo 3. Em especial 30, versículo 30 do capítulo 3. De fato, o Eterno é um só, ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo, pelo contrário, a confirmamos. Continuando agora no capítulo 4. Que diremos de Abraão, nosso pai segundo a carne? Que terá ele conseguido? Uma pergunta. Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar? Mas não aos olhos do Eterno. Com efeito, que diz as Escrituras? Toda vez que você vê que nem essa expressão que o que diz as Escrituras, eles estão, o autor aqui está se relacionando a Torá, entendeu? Que é o livro de Gênesis aqui no caso. Abraão creu no Eterno e isso lhe foi levado em conta como justiça. Pegou um trechinho da passagem de Gênesis e colocou aqui. Ora, para quem faz determinada obra, o salário não é contado como um presente, mas como coisa devida. Ao contrário, quem, sem fazer obras, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé é levada em conta como justiça. E assim que Davi declara, feliz aquele a quem o Eterno atribuiu a justiça, independentemente das obras. Essa passagem aqui agora que nós vamos ler, que é o verso 7 e 8, é uma expressão que está no Salmo 32. Só que interessante que eu estava dando uma olhada no Salmo 32, ele tem vários outros versículos. E aqui, o autor, ele pegou só 2 versículos específicos para fortalecer o seu pensamento da carta, para poder contribuir o que ele estava dizendo para os irmãos naquela hora. O verso 7 fala bem assim, feliz aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz aquele cujo pecado o Senhor não leva em conta. Então isso aqui é uma passagem que está lá no Salmo 32, mas lá fala muitas outras coisas que é importante a gente compreender para saber. Mas aqui o autor pegou esses 2 versos para poder fortalecer e fundamentar o que ele está passando aqui para os irmãos de Roma naquele momento ali. Essa declaração de felicidade diz respeito aos circuncisos, ou também os incircuncisos? Fez uma pergunta. Pois dizemos, para Abraão, a fé foi levada em conta como justiça. Em que circunstâncias se deu isso? Para Abraão, circuncidado ou não? Não quando já estava circuncidado, mas quando era ainda incircunciso, e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, que possuía pela fé, quando ainda incircunciso. Pessoal,
Se você tiver alguma dúvida em relação o que foi a circuncisão, depois eu posso trazer um significado, um estudozinho para você compreender. Quem tiver dúvida, manda uma mensagem para mim aí, vou deixar o telefone no final do áudio e aí eu te explico sobre a circuncisão, beleza? Para não fugir aqui do assunto. Mas a circuncisão foi uma aliança que o Eterno fez com o povo lá no passado. Vamos continuar. Assim, tornou-se pai de todos os irmãos incircuncisos, aos quais foi conferido a justiça. Tornou-se pai também daqueles circuncisos que, além de circuncidados fisicamente, seguem as pegadas da fé do nosso pai Abraão, quando ainda incircunciso. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem pela fé, que o Eterno prometeu a Abraão ou a sua descendência ser herdeiro do mundo. Portanto, se forem herdeiros os que se contentam com a lei, a fé é esvaziada e a promessa fica sem efeito, pois a lei produz a ira, onde não há lei, também não há transgressão. Por consequente, e em virtude da fé, que se dá a herança, como um dom gratuito. Assim, a promessa continua firme para todas as descendências, não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se firma na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Então aqui, pessoal, para que você venha ter uma compreensão que fala em relação à lei e que fala aqui em relação à fé, é porque com certeza, no início ali no primeiro século, tinha muitos judeus que aceitaram e acreditaram que Yeshua era o Messias, pelas obras que ele fez, entendeu? E por causa disso, eles aceitaram, né, a fé em Yeshua como Messias. Só que o que eles estavam fazendo? As pessoas, nas comunidades, as pessoas que não eram judeu, que vinham para poder estar aceitando Yeshua também, eles estavam fazendo com que essas pessoas passassem por todo aquele ritual, que era fazer primeiro a circuncisão, que eles tinham que guardar os ensinamentos da Torá, entendeu? E aí isso deu muito conflito. Interessante que você vê em Atos os apóstolos decidindo em relação a isso, que as pessoas que não eram judeu, eles não precisariam praticar, né, a lei. Não precisava circuncidar, não precisava fazer, é porque tinha todo um ritual, tinha todo umas doutrinas, os ensinamentos, que quando a pessoa aceitava a fé, ela tinha que fazer, entendeu? Só para que você venha ter essa compreensão. Agora nós vamos continuar aqui no versículo 18. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe for o dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico vigorado por sua idade, quase centenário, ou considerado o útero de Sara já incapaz de conceber, diante da promessa divina não vacilou, por falta de fé, porém, revigorando-se na fé, deu glórias ao Eterno. Então essa passagem aqui, pessoal, para quem não tem ainda conhecimento da história de Abraão lá, é que apareceram os anjos para Abraão
e falou que ele ia ter um filho, só que ele já estava quase completando 100 anos e a sua mulher também tinha 90 e alguma coisa, então ela já tinha passado a idade de ter filhos. E ele acreditou, entendeu? Ele teve fé nessa promessa e aí o que aconteceu? Ele foi considerado, né, o pai da fé, porque ele creu, entendeu? Na promessa do Eterno. Estava plenamente convencido de que o Eterno tem poder para cumprir o que prometeu. Verso 21. Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Verso 23, afirmando que foi levado em conta para ele. As Escrituras visam não só a Abraão, mas também a nós, eu e você. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Yeshua, nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Né? Então, nós temos que crer, essa justificação foi feita para Abraão, mas é para todo que crê. Se neste momento você crê que Yeshua, né, Jesus, ele ressuscitou dos mortos, que realmente o Eterno enviou o seu Filho para que você venha receber a vida eterna, você está enquadrada nisso aqui. No mundo espiritual é algo que acontece o sobrenatural, não temos explicação. E o que está falando com você nesse exato momento é exemplo disso. Eu sou testemunha que realmente acontece algo de sobrenatural. Beleza? Terminamos aqui o capítulo 4. Pessoal, eu deixo bem claro. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem, isso você tem que compreender, se dizem que serve o Eterno, entendeu? Frequenta as comunidades cristãs, tem alguns que são líderes, entendeu? Só que muitos desses não têm compromisso verdadeiro com o Eterno. Isso você tem que compreender. Por isso que acontece vários tipos de escândalo, entendeu? Isso aí tem algumas cartas que falam que viria, entendeu? Falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, falsos irmãos. Isso aí está escrito, isso é uma grande realidade. Nós não vamos fugir disso, entendeu? Mas eu e você, independentemente vamos se dizer, desses escândalos, nós temos que estar firme na fé no nosso Salvador. Beleza? Fique na paz. Se você quiser receber as mensagens, manda uma mensagem aí no 619 9119 2421, irmão Alex. Fique na paz, meus amados. Um abraço.